está acontecendo. A justiça americana já movimenta para a incriminação do ministro do STF, Alexandre de Moraes. O processo foi aberto na Corte Federal de Tampa, no estado da Flórida, e a equipe do presidente Donald Trump e de seus aliados escolheu na ponta do dedo a corte e o juiz que deveriam analisar o caso. Por que será? Ou seja, as chances do ministro ser condenado por atos contra a primeira emenda americana são muito grandes. E a situação pode ficar ainda pior se o judiciário brasileiro confirmar a perseguição política contra o ex-presidente e condenar à prisão Jair Bolsonaro. Por quê? Porque Trump considera Bolsonaro um aliado do governo dele e dos Estados Unidos. E ele deixou muito claro que não vai admitir a perseguição de aliados dos americanos. A prova está aí para quem quiser conferir. A peça que está nas mãos do juiz de Tampa traz provas contundentes de que o ministro infringiu regras internacionais, segundo os advogados, das quais tanto os Estados Unidos como o Brasil fazem parte, são signatários. Além dessas regras internacionais, o ministro, segundo os advogados das empresas de Trump e da plataforma Rumble, ainda teria burlado a Constituição americana e invadido limites das regras digitais do país, como ter, por exemplo, ameaçado uma plataforma de mídia social, a Rumble, de multas pesadas se não retirasse do ar perfis e postagens de um cidadão em território americano, mesmo que este cidadão ainda não fosse um americano. Só por estar em território dos Estados Unidos, ele já está protegido pelas leis do país. E segundo a denúncia, o ministro Alexandre de Moraes ignorou isso completamente e ignorou os trâmites internacionais e fez valer a sua vontade própria. Isso tem um custo alto e será cobrado agora com vasto material comprobatório. Em entrevista a um canal de notícias brasileiro, o advogado que fez a representação contra o ministro na Corte Americana explicou com detalhes por que Alexandre de Moraes está enrolado com a justiça do país. Martin de Luca, surpreendentemente, fala português muito bem e explicou com clareza o caso. Veja. O ministro do Supremo tem 3 caminhos para assistência judicial nos Estados Unidos e para fazer cumprir uma ordem judicial brasileira nos Estados Unidos. Tem um tratado de assistência legal mútua entre o Brasil e os Estados Unidos, feito desde o ano 2001, se não me engano, no qual a Autoridade Central Brasileira, o Ministério da Justiça, o STF encaminha o mandado para o Ministério da Justiça em Brasília, o Ministério da Justiça encaminha o mandado para o Departamento de Justiça em Washington, é recebido por uma unidade especializada que recebe MLATs, pedidos de assistência do mundo inteiro, encaminha, se cumpre com as leis dos Estados Unidos o pedido, isso é encaminhado para o distrito correspondente, nesse caso Tampa, e aí pode ser servida e feita cumprir a ordem judicial. Esse é o principal caminho e o mais comum que é utilizado em todas as investigações criminais. Também tem a Convenção da Haia e também tem um sistema que é utilizado menos em investigações criminais, que é cartas rogatórias. Então você tem 3 caminhos juridicamente válidos com consentimento do governo dos Estados Unidos para fazer isso. O que acabou acontecendo aqui foi que o gabinete do ministro, primeiro, se aproximou aos ex-advogados brasileiros da Rumble no Brasil e, pelo que foi informado a nós, demandou que esses advogados sejam recontratados pela Rumble para o propósito de receber o mandado sigiloso. Não vejo isso como algo válido. A Rumble não tem presença nenhuma no Brasil. Não tem funcionários, não tem operações, não tem negócios, não tem contas bancárias, não tem nenhum papel no Brasil. E após essa jogada não ter sido exitosa, o gabinete do ministro simplesmente encaminhou um e-mail
ao endereço de e-mail legal@rumble.com, que se encontra na Flórida. Infelizmente, isso não é uma forma válida de fazer cumprir uma ordem judicial brasileira nos Estados Unidos. E isso que dispara esses assuntos de soberania digital que estamos falando. Por quê? Porque a ordem, como foi descrita no complaint, né, na denúncia no Fórum Federal em Tampa, demanda que a Rumble aplique medidas de censura sobre uma pessoa que não tem sido identificada, mas que é residente dos Estados Unidos. Então, você está demandando que uma empresa americana, sem operações nem contatos com o Brasil, censure as contas de um residente dos Estados Unidos, por razões que não foram explicadas, mas você pode chegar às suas próprias conclusões. E também foi solicitado que a Rumble bloqueie o fluxo de fundos desde a Rumble e desde todos os que contribuidores, quem faz propaganda, etc., com essas contas, para o usuário. Ou seja, cortar o fluxo de fundos de uma empresa americana a um usuário residente nos Estados Unidos. Então, para propósito da lei, um usuário americano, qualquer pessoa que se encontra fisicamente dentro do território nacional dos Estados Unidos, está protegida pela Constituição dos Estados Unidos. Porém, aplica a primeira emenda. O mais preocupante disso é que essa pessoa já teve um pedido de extradição pelo ministro, que foi recusado pelo governo dos Estados Unidos. E após isso, fazer um e-mail, mandando um mandado por e-mail, com certas ameaças que vocês podem se imaginar, estão descritas na denúncia, mas se não é cumprido em 2 horas, você pagará uma multa de X, você será, vamos apagar o serviço no Brasil de formas não especificadas. Então, uma série de ameaças. Se esses mandados tivessem sido feitos pelo MLAT, também é extremamente provável, quase certeza absoluta, que teriam sido recusados pelo governo dos Estados Unidos. Então, essa é a grande questão. E isso foi o que disparou a Trump Media e a Rumble acionar o processo para falar a censura para aqui, a censura para a nossa fronteira. Uou! Isso realmente é muito impressionante. Será que nenhum assessor alertou o ministro desse problema, do que poderia acontecer? Ficou claro